Vitória maiúscula do Fluminense ontem contra o São Paulo no Maracanã. Algumas excelentes notícias para trazer nesse vídeo aqui para vocês. Teve gol do Keno, pediu desculpa para a torcida depois daquele probleminha que ele teve lá no jogo contra o Juventude. O Mano Menezes falou sobre a situação do John Arias, janela da Europa fechou e a princípio John Arias fica no Fluminense para o resto de 2024. Além disso, o treinador falou sobre o novo reforço do Fluminense. Vitor Hugo está chegando do Cascavel do Paraná e o Mano trouxe ali um panorama desse jogador. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui para você, tricolor. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz. E depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. O mais importante da rodada era o Fluminense vencer, é claro, e isso a gente conseguiu. Vitória por 2-0 contra o São Paulo, mais um jogo sem sofrer gols do Fluminense, mas ali na rodada o Vitória acabou sendo derrotado para o Vasco da Gama lá em Salvador. Um bom resultado para o Fluminense, o Vitória fica preso ali nos 22 pontos, o Fluminense com a vitória abriu 5 pontos do Vitória, mas o Corinthians venceu o Flamengo lá em São Paulo e é o primeiro na zona de rebaixamento, tá com 25, ainda a 2 pontos do Fluminense. A gente lembra que o Fluminense tem um jogo a menos do que o Corinthians, né? Na tabela agora, Fluminense e Grêmio estão empatados ali com 27 pontos, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, o Fluminense tem um jogo a menos e o Corinthians, assim como o Vitória, já fez todos os seus jogos. O Fluminense segue, portanto, com 2 pontos fora da zona de rebaixamento. Tá numa situação melhor, mais confortável, mas a gente ainda precisa melhorar mais, ainda precisa ter mais uma sequência de vitórias no campeonato. A gente tem conseguido isso ultimamente. Esse jogo contra o São Paulo foi muito importante nesse quesito. E tem uma informação importante que mostra, né, a evolução defensiva do Fluminense pós-chegada do Thiago Silva. A estatística é de que o Fluminense no Campeonato Brasileiro ainda não sofreu gols em partidas com o Thiago Silva em campo. A gente lembra que desde que ele estreou o jogo contra o Vasco da Gama, ele não estava jogando, ele foi poupado naquela partida ali, a gente acabou perdendo por 2-0. Fora isso, Brasileirão, não tomamos gol. Contra o Corinthians teve um gol, mas foi anulado. Então assim, gol válido não teve no Brasileirão. Na Libertadores tomou e na Copa do Brasil contra o Juventude também tomou. E uma outra estatística que comprova, né, ilustra muito bem essa fase, é de que nos últimos 3 jogos do Fluminense pelo Brasileirão, além de não tomar nenhum gol, o Fábio fez apenas 4 defesas. Isso também mostra como que o Fluminense tem sido pouco atacado, né? A defesa do Fluminense está pouco exposta. O Fábio não está mais precisando fazer aquela quantidade de milagres que ele frequentemente fazia. Então isso mostra a solidez defensiva do Fluminense de Mano Menezes. E com isso, claro, né, a gente vai avançando na tabela, vai somando seus pontinhos para ficar longe da degola. Se eu tô falando da solidez defensiva do Fluminense, tem um jogador que merece sim, tá? Nossa lembrança aqui, nossa menção, nosso destaque, que é o Thiago Santos, um jogador muito criticado pela torcida do Fluminense. Ele chega após uma passagem muito ruim no Grêmio, era volante à época, e aqui é mérito do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz transformou ele em zagueiro, e ele vem fazendo um bom 2024, ao meu ver. Claro que tem partidas que ele falha, contra o Vasco, por exemplo, ele vai muito mal, né, e acaba falhando ali e tal. A torcida pega no pé naturalmente, mas eu tenho achado o 2024 do Thiago Santos muito bom. No começo do ano, ao lado do Felipe Melo, formando dupla ali, ele já vinha bem, claro, com as suas oscilações, mas já vinha bem em linhas gerais. Mas depois da chegada do Thiago Silva, eles formando essa dupla, né, a dupla dos TS, né, Thiago Silva e Thiago Santos tá jogando muita bola. Contra o Atlético, ele jogou ali, né, 3 zagueiros, às vezes fazendo um falso lateral esquerdo ali. Foi muito bem, e ontem contra o São Paulo, meu Deus do céu, a atuação de almanaque do Thiago Santos deixou o Caleri nervoso pra caramba, o Caleri ficou bolado. O Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva, sobre a fase do Thiago Santos, se liga aí. Thiago Santos foi meu jogador no Palmeiras, era volante, ainda era volante, né? Os dois estavam lá, ele e Felipe Melo. E Thiago Santos sempre foi muito cumpridor daquilo que a gente precisava. Sempre foi um jogador de combate individual e tomada de bola no setor de meio campo. Ele reúne tudo, depois de ter dado uns passinhos para trás, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, reúne todas as condições para jogar na função. E tem uma coisa que ele é quase que melhor do que todos, que é na velocidade de recuperação, né? Nesses últimos jogos ele tem feito coberturas incríveis contra grandes jogadores, tem tomado a bola e saído com ela, né? Então isso é muito mérito dele
E o fato de estar jogando do lado de Thiago Silva certamente ajudou muito. O Thiago é um orientador de companheiros, de posicionamento. E um jogador que tem as valências que Thiago Santos tem, bem posicionado, é muito difícil ser batido. Cara, é perfeito, assim, eu concordo com a análise do Mano Menezes e destaco duas coisas, né? O Thiago Silva é um zagueiro conhecido por, entre aspas, dar carreiras a quem joga ao lado dele, né? O pessoal fala muito do Marquinhos, que chegou à seleção, jogou com ele na seleção e no PSG. É um jogador que depois da saída do Thiago Silva vive uma fase ruim, né? Tanto na seleção quanto no seu clube. O Thiago Silva potencializava muito o futebol desse jogador. Aqui no Fluminense, Luiz Alberto, por exemplo, em 2007, 2008, também era um jogador muito potencializado ali pelo Thiago Silva, e isso, claro, está acontecendo e muito com o Thiago Santos. Mas o Mano destaca uma situação que para mim é essencial mesmo para a gente entender o Thiago Santos. Ele como volante, ele tinha suas limitações. Eu fui contra a contratação dele, porque ele veio como volante pro Fluminense. Mas já desde o começo eu falava que, cara, eu acho que o Thiago Santos pode virar um zagueiro interessante. A gente aqui acertou essa, tá? Eu e Daniel, a gente falava muito isso. O Thiago Santos eu acho que como zagueiro pode ser interessante. Por quê? Como volante, ele não tem o refino técnico, vamos botar assim, para jogar ele no meio campo. Muitas vezes tem que girar, receber a bola de costas, girar, trocar passes rápidos. Eu não consigo enxergar o Thiago Santos performando bem nesse sentido. Mas ele é um cara de muita marcação, como o Mano falou, né? Velocidade de recuperação boa, é um cara de pegada ali, consegue roubar muita bola, fazer muito desarme. E quando ele recua uma linha para jogar como zagueiro, a qualidade técnica dele, que para meio campo era fraca, mas para zagueiro ele tá na média ou até acima dela, né? No refino com a bola no pé. Então, para fazer a saída de bola do Fluminense, acaba melhorando muito ali o nível do Thiago Santos. Claro que é um jogador com suas limitações, tá, gente? Eu não tô falando aqui, nossa, o Thiago Santos é um craque, jogador de seleção, mas tá fazendo um 2024 muito do honesto, muito do bom, e agora com o Thiago Silva ao seu lado, a tendência é que ele evolua cada vez mais. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o Germancano, né? Tinha expectativa, a esperança dele voltar a ser relacionado nesse jogo contra o São Paulo, mas ele acabou ficando de fora. O Mano Menezes falou bastante sobre a situação desse jogador. Eu só vou, antes de colocar aqui na tela a declaração do Mano, lembrar você, tá ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então faz o seguinte, corre no comentário fixado, clica no link lá, vai abrir o canal da Central Fluminense no WhatsApp, você aperta o botão seguir e a partir desse momento você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Tô te esperando por lá. Vamos colocar a declaração do Mano Menezes na tela. O Germancano já está há bastante tempo fora, né, do Fluminense por conta de lesão. Voltou a treinar normalmente essa semana, tinha esperança, a expectativa dele ser relacionado, mas isso acabou não acontecendo. No press kit que o Fluminense divulga para os jornalistas antes do jogo, né, falando da lista de relacionados e tal, o Germancano não aparece como um dos jogadores que está lesionado. Então assim, ele já não está mais lesionado, ele está entregue à comissão, então ele acabou não sendo relacionado com uma opção ali do Mano Menezes. Vamos ver o que ele falou sobre esse assunto. Olha, Cano vinha de um processo inflamatório de tendão bastante crônico já, né? E a gente optou, porque o momento também não era bom, em fazer esse processo de recuperação mais definitiva, né? A gente abriu mão dele porque era importante ele voltar a estar bem, estar confiante nele mesmo para retomar um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muitos méritos, né? Já está treinando com a equipe, já está treinando com o grupo, já está mais confiante, já está sem dor, passou a semana inteira trabalhando sem dor, e o caminho agora é esse. Então tá aí, né? Justamente por isso que o Germancano acabou não sendo relacionado ainda. A gente lembra, o Fluminense agora vai ter uma parada para a data FIFA, volta a campo somente no dia 15, lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. É um jogo que eu acho que a gente já pode ver o Germancano novamente sendo relacionado pelo treinador Mano Menezes. Então o retorno do 0-1 tá cada vez mais próximo. E seguindo ainda no ataque, né, eu queria falar um pouquinho sobre o Keno. Pô, galera que acompanha aqui as lives da Central sabe como que eu tô em 2024 irritado com o Keno. Um jogador que em 2023 eu gostava, eu defendia, mas a temporada dele esse ano eu tô achando muito abaixo, muito mal. E para coroar, né, essa situação terrível, para não dizer o contrário, ele, depois do jogo contra o Juventude, a gente sendo eliminado, ele mete o gol e comemora lá, meio que afrontando a torcida. Isso aí pegou muito mal. Ontem, quando ele entrou contra o São Paulo, ele foi muito vaiado
pela torcida, naturalmente, mas fez o gol e depois do gol ele pediu desculpa pro torcedor, selando aí a paz entre atacante e a torcida. O Mano Menezes falou sobre isso na coletiva de ontem. Se liga aí, ó. Bom, não foi contra o Goiás, foi contra o Juventude a comemoração, né? Eu acho que Keno perdeu um pouquinho a oportunidade lá atrás, aquele dia, de comemorar um gol normalmente. Não era nem um gol que nós estávamos revertendo o resultado. Então a gente também tem que ter sensibilidade que o torcedor está do outro lado. Às vezes escapa, às vezes você tem as suas angústias, às vezes você não se sente tão bem reconhecido em função daquilo que você está entregando para a equipe ou que já entregou. É muito comum isso. Mas passa. Eu acho que situações como essa hoje é importante fazer o gol, comemorar com o torcedor. O torcedor só quer isso, né? Eu acho que é pouco que ele pede para a gente. Eu acho que a gente tem obrigação de entender isso e ele é a razão de ser do nosso trabalho. E é para ele que nós trabalhamos e acho que a gente sempre tem que, na hora da maior felicidade, que é o gol, compartilhar com o nosso torcedor da maneira mais carinhosa possível. Impressionante como o Mano Menezes fala bem, né? As coletivas do Mano Menezes são boas. Ele, cara, discurso perfeito do Mano Menezes, né? Exaltou o torcedor, falou ali do Keno sem queimar o jogador, falou que errou e bola pra frente. É isso, né? Vamos torcer pro Keno voltar a jogar o que ele jogou em 2023. Isso pra mim é o mais importante, porque em 2024, de fato, o futebol dele não tem sido bom. Agora eu quero falar um pouquinho da situação do John Arias, né? Uma boa notícia para o tricolor, o John Arias fica no Fluminense, a janela europeia fechou. É verdade, tem a janela da Arábia Saudita que fecha hoje, tem a janela da Turquia que fecha no dia 13. Existe o interesse do Galatasaray no John Arias, mas a princípio o John Arias não tem muito interesse em ir para o futebol turco não, então a tendência é que ele fique por aqui no Fluminense, pelo menos até o final do ano. O Mano Menezes falou sobre essa situação, né? O jogador, será que ele tá chateado? Será que ele tá decepcionado de não poder sair? O Mano falou sobre isso. Eu já vou colocar na tela, só vou antes aproveitar rapidinho para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo, deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vivaldo de Maués, no Amazonas, pro Manuel Caetano de Natividade, no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo de Tabuleiro, Minas Gerais, Encival Gomes de Araruama, João Bosco de Caturité, na Paraíba, pro Antônio de Diamante, na Paraíba, e Mazin Mota de Floriano, no Piauí. Um abraço pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite para você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome? Comenta aí embaixo dizendo seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos colocar então aqui a declaração do Mano Menezes sobre o John Arias, né? E vale a pena lembrar, saiu informação essa semana da Aline Nastari, da TNT, de que o Girona fez uma proposta de 7 milhões de euros pelo John Arias e o Fluminense recusou, né? Um valor muito baixo pelo nosso meia colombiano, então o Fluminense acabou recusando essa proposta, mas sabemos também que o John Arias tem interesse em jogar no futebol europeu. O Girona foi uma sensação no Campeonato Espanhol da temporada passada, vai disputar uma Champions League esse ano, então é algo que o jogador pode não... Assim, não é que o jogador não gostou, né, mas pode ficar um pouco frustrado, porque para ele seria interessante, né, jogar uma Champions pelo Girona, jogar a Liga, e aí o Fluminense acabou recusando porque a proposta financeiramente era muito baixa. Se liga aí no que o Mano Menezes falou sobre o assunto. Bom, o futebol é bem complexo por tudo isso que falamos e por casos como esse. Você, às vezes, não sabe o que se passa na cabeça de um atleta. Mas não foi por isso que desceu rápido, foi desceu rápido porque a esposa dele está nos últimos dias de gravidez, né? E ele ia rápido até para tomar banho. Já chegamos lá, já estava pronto. A gente brincou, né? Tem sido exemplar no dia a dia de trabalho. Todos temos os nossos sonhos, né? Mas envolve bastante coisa também para a gente realizar os sonhos da gente. Eu desejo muito e vou trabalhar para que ele realize o dele. Mas primeiro vamos realizar os nossos aqui juntos. Que bom, disse a ele que, embora momentaneamente, talvez para ele seja um pouquinho decepcionante, para nós é um motivo de grande felicidade a permanência dele aqui. E ele é fundamental para a equipe, e o torcedor sabe disso, e ele também sabe. Eu acho que o mais importante é ele entender o carinho que o torcedor tem com ele, o respeito que os companheiros têm,
e que a comissão técnica também tem em termos de comprometimento dele dentro do campo. É isso, né? Para nós tricolores é uma ótima notícia a permanência no John Arias. É o principal nome desse time do Fluminense do meio para frente, com certeza, né? É o motorzinho dessa equipe. Bom, o Mano já tranquilizou a gente, disse que ele não tá chateado nem nada, só porque, e de fato, né, a gente sabe disso, né? Que a esposa dele tá na reta final da gravidez, então ele foi lá ficar perto da família. Maravilha, né? John Arias também é um jogador muito família. E nos últimos dias o Fluminense anunciou um reforço surpreendente, que é o volante Vitor Hugo, estava no Cascavel do Paraná. Ninguém esperava nessa contratação, ninguém comentava sobre isso, não saiu uma especulação. De repente, do nada, pá, anunciado oficialmente, o Fluminense trouxe o Vitor Hugo, volante de 20 anos do Cascavel, assina por empréstimo de 1 ano até o meio do ano que vem, com opção de compra pelo Flusão. E a informação que saiu é de que o jogador teria sido um pedido, né, de Mano Menezes e Sidney Lobo, que é o auxiliar dele, que tem formação como captador, né, como olheiro, então teria já conhecido o jogador, observado e indicou para o Fluminense. A gente precisando de volante, né, já que o André saiu, o Alexander também saiu, o Fluminense foi e fez essa contratação, no mínimo, alternativa, né, um jogador que ninguém conhece, sendo muito sincero, e aí, enfim, o Mano Menezes, como foi o cara que teoricamente indicou essa contratação, foi perguntado sobre isso na coletiva e se liga no que ele respondeu sobre o volante Vitor Hugo. Vitor Hugo é uma dessas oportunidades que eu procuro sempre aproveitar ao longo da minha carreira. Sempre achei jogadores aí um pouquinho desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. O futebol é assim, o futebol brasileiro é muito rico. E a gente tem que ser criativo e achar alguns jogadores, né? Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás um pouquinho. Eu espero que consiga. O clube fez um empréstimo aí sem custo para o clube, então vai ficar aí até 1 ano para que a gente talvez consiga dar esse salto aí que todos querem e que muitas vezes aí na carreira para trás a gente conseguiu fazer. Eu espero conseguir fazer com o Vitor Hugo também. Acho que ele tem todas as condições para crescer aqui. Então tá aí, né? Essa explicação do Mano Menezes é uma contratação, gente, que naturalmente vai vir repleta de desconfiança, porque é um jogador que tem poucas credenciais até o momento, ninguém conhece, não era grande destaque na Série D pelo Cascavel, antes pelo Londrina, onde disputou o Campeonato Paranaense, também não era grande destaque. Pelo jogador jovem, a expectativa é que seja isso que o Mano Menezes falou, né? Que ele consiga fazer o jogador dar esse salto, enfim. Mas, a princípio, é um jogador que ninguém espera muita coisa e todo mundo vai estranhar a contratação, vai reclamar. Vamos torcer, né? Agora já veio. E depois que já veio, nosso papel é torcer para dar certo essa contratação e que o Vitor Hugo consiga render muito aqui no Fluminense. Quem sabe, né, seja um grande achado da comissão técnica de Mano Menezes. Eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central, ligado nesse vídeo. Vitor Hugo, você acha que ele pode surpreender e ser uma peça importante na temporada do Fluminense? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.